Agora sim, muito boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula da unidade curricular de ferramentas da qualidade. Estou com a mão aqui para ajeitar minha almofadinha aqui de pescoço. Então, pessoal, hoje já estamos indo aí para a nossa terceira aula, né? Nós temos 4 webconferências, então essa quarta webconferência, né? Ela seria semana que vem, já vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso mostrando aqui o calendário para vocês, né? O, o plano de estudos, né? Então, deixa eu botar aqui para vocês verem, né? Então, pessoal, na primeira aula lá, vocês tiveram aula com a professora Marisete, né? Então, ela falou um pouquinho sobre histórico, né? De ferramentas de qualidade. Aula passada eu falei sobre, propriamente dito, de ferramentas de qualidade. Hoje eu vou falar de mais algumas ferramentas e vou falar sobre o programa 5S, né? Que contempla aí as ferramentas de qualidade, beleza? E aí, semana que vem era para nós termos essa última aula aqui, né, que é do capítulo 5, onde a gente vai ver como é que se faz uma escolha de ferramenta de qualidade adequada. Só que tem um porém, semana que vem na quarta-feira é feriado, né? Então a gente não vai ter webconferência. Como é que a gente vai fazer? Eu vou gravar essa aula e postar para vocês lá no Moodle, tá? Então vocês vão ficar sabendo quando essa aula for postada, tá? Então, hoje nós temos a nossa última web ao vivo, né? Então, semana que vem, a web vai ser postada. E aí, na outra semana, a gente começa uma unidade curricular nova, né? De SGI, que é de Sistema de Gestão em Integrados. Beleza? Então, vamos começar a aula de hoje. Deixa eu botar aqui. Então, pessoal, vamos iniciar a nossa terceira webconferência, né? De ferramentas da qualidade, né? Então vamos começar falando de algumas ferramentas que dão apoio à qualidade, né? Continuando um pouco o assunto da semana passada. A primeira delas é o fluxograma, né? Então para que serve? O que é um fluxograma, né? Então o objetivo geral do fluxograma é ele conseguir identificar o processo que está acontecendo ali para a produção de um produto ou de um serviço. Então ele é muito importante para o setor da qualidade que está sempre observando esses processos, né? Então, o fluxograma é nada mais, nada menos que uma ilustração que vai demonstrar a sequência de etapas de um processo e como aquelas etapas estão correlacionadas entre si. Então, para desenhar o fluxograma, a gente utiliza de alguns símbolos geométricos e cada símbolo desse que a gente usa tem uma função dentro do fluxograma que a gente já vai ver, desculpa. E isso vai facilitando o entendimento, né? Porque a gente vai seguindo etapa por etapa dentro desse fluxograma, ok? Então eu trouxe um exemplo aqui, né, de uma fabricação de um produto, um fluxograma de uma fabricação de um produto, né? Então essa forma geométrica, ela sempre é utilizada quando a gente vai iniciar um fluxograma ou terminar um fluxograma, né? Vocês podem ver que aqui tem início e tem fim. A forma geométrica aqui do retângulo, né, é sempre uma ação que está sendo feita lá na fábrica, né? Então, a gente vai ver também algumas sendo feitas. E aqui esse losango, essa figura aqui, ela sempre vai denotar algo que a gente precisa decidir, né? Então é uma dúvida, né? Ou alguma decisão, tá? Então aqui a gente tem um fluxograma de um pedido de um produto na fábrica, né? Então ele vai dar o início aqui e a primeira ação é o quê? Receber o pedido. Então aqui, ó, a gente tem dentro de um retângulo receber o pedido, tá? E aí depois de receber o pedido, a gente vai seguindo as setinhas, tá? A próxima setinha é produto disponível, então essa é uma decisão, né? Tem uma pergunta aqui. Se o produto estiver disponível, a gente vai seguir essa seta aqui, né? Para cá. Se o produto não estiver disponível, a gente vai seguir essa para baixo, né? Aqui, ó. Sim e não, ok? Então, se o produto não estiver disponível, né? A gente vai para outra ação, que é informar ao cliente sobre a falta do produto e sobre o prazo de entrega, certo? E aí a gente vai para outra decisão. O cliente irá aguardar, né? Se o cliente for aguardar, a gente vai para essa seta de cima, onde ele vai aguardar e vai fazer um novo pedido quando tiver o produto.
Se o cliente não aguardar, a gente vai para essa setinha de baixo e esse processo está encerrado, né? O fim, tá? Porém, se o produto tiver disponível, né? Se a gente for pelo sim, a gente vai para uma outra atividade, que é selecionar os produtos. Depois de selecionar os produtos, nós vamos para uma outra atividade, que é receber o pagamento dos produtos. Depois a gente vai para uma outra atividade, que é processar o pedido. Depois de uma outra atividade, realizar a entrega do produto. E pronto, acabou esse fluxograma. Então, o fluxograma, ele tem esse objetivo, né? A camisa tá toda torta aqui, ó. Aí. Ele tem esse objetivo de demonstrar como é que funciona algum fluxo, por isso o nome fluxograma, ou algum processo dentro da empresa, que no final acaba sendo a mesma coisa, tá? Para a gente conseguir acompanhar esse processo. Então, agora a gente vai ver um vídeo fazendo um fluxograma. Então, eu vou comentando algumas coisas dentro do vídeo também, tá? Oi, gente, seja bem-vindo ao canal do 3Ns, eu sou o Tom Trindade e hoje vamos... Olá, Vosier, tá ouvindo o vídeo? Tá ouvindo? Deve estar ouvindo. Vamos falar de uma nova ferramenta que é uma das 7 ferramentas da qualidade, que é o fluxograma de processos. Então, você que está chegando agora, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não se inscreveu e acompanha conosco o material de hoje. Então, o que é o fluxograma de processos? Ele é uma ferramenta da qualidade, uma das 7 ferramentas da qualidade, que através de figuras nos ajuda a entender a sequência lógica de um processo, através de uma representação esquemática. Então, ele gera para nós um esquema, um desenho, uma sequência que nos ajuda a ter... Então, como eu falei, né? O fluxograma, ele serve para denotar essa sequência, né? Essa funcionalidade do processo, o andamento do processo e tudo isso, tá? Entender de forma bem clara a sequência do processo. Aonde nós utilizamos o fluxograma? Para fazer instruções de trabalho, procedimentos, para deixar clara a sequência de processo para as pessoas que estão na mão de obra, que estão fazendo uma certa atividade num processo. Então, através das figuras, nós vamos utilizar aqui as figuras básicas, e com elas você já consegue fazer um fluxograma de processo para então criarmos um fluxograma, uma sequência de processo. Quais são essas figuras básicas? Nós temos aqui uma... Ele falou figuras básicas, né? Porque normal... Ah, beleza, então, Lavoisier, obrigado por responder. Ele fala figura básica porque a gente, quando vai fazer um fluxograma, tá? Se vocês procurarem na internet, vai aparecer um monte de símbolos, tá? Geralmente, a gente usa só esses 4 que estão aqui, tá? Por quê? Por que tem um monte de símbolo e a gente usa poucos, tá? Porque o fluxograma, ele também serve aí para desenvolver programas de computador, essas outras coisas assim, esses tipos de processo. E esses tipos de processo precisam, né, de mais outras figuras geométricas, além dessas 4 que a gente geralmente utiliza. Mas, para desenvolver um processo ou mostrar como um processo funciona, que é o nosso objetivo aqui, essas 4 estão mais do que o suficiente, tá? Uma elipse que representa um início e um final de um processo. Então, sempre começa um fluxograma utilizando essa elipse. Nós temos o retângulo, que é a cada atividade que eu vou descrever, eu vou utilizar o retângulo. Nós temos a seta, né, com uma linha com uma seta, uma flecha na ponta, que vai sempre nos mostrar, então, qual é a direção, a sequência que o processo tem que seguir. E nós temos também um losango, que vai nos apontar uma decisão. Então, com esses 4 símbolos, eu já consigo fazer um fluxograma de processo e entender os fluxos já existentes nas instruções de trabalho, nos processos que a gente encontra nas empresas no dia a dia. Então, vamos ver na prática como utilizar as figuras num processo. De que forma nós vamos entender, então, e utilizar o fluxograma? Nós vamos fazer aqui... Então, ele vai usar um exemplo, tá, pessoal? Bem simples, tá? Para a gente começar a entender como é que faz esse fluxograma, tá? E, lógico, isso pode servir tanto para processos muito simples, quanto para processos extremamente complexos, né? Então, a gente vai ver ali. Aqui, para que todo mundo possa entender, nós vamos produzir uma limonada caseira. Então, para eu fazer um fluxograma de processo, eu tenho que ter um processo definido que eu vou desenhá-lo. E o que nós vamos desenhar aqui, então?
como fazer uma limonada caseira. Acho que todo mundo já fez ou já viu alguém fazendo uma limonada na sua casa, então vai ficar fácil para nós entendermos. Lembrando então que nós falamos que sempre nós vamos começar um processo, eu utilizo a elipse, que é o Então a elipse, né, ela é sempre usada para o início e para o final apenas, tá? Só serve para isso. início. Então aqui vai começar E todo fluxograma tem que ter um início e tem que ter um final. Nós não podemos deixar ponta solta, né? Não podemos não colocar o início e não podemos não colocar o final também. o nosso processo. Aí eu utilizo a seta para dizer que nós vamos por este caminho, e então eu vou dizer aqui o que eu vou fazer através de um retângulo, que é onde eu descrevo o processo, uma atividade. Então o retângulo ele sempre vai representar uma ação, né? Como ele falou ali, um processo, uma atividade, ou algo que a gente vai fazer. Sempre que eu tiver um retângulo, é importante eu começar a atividade no verbo infinitivo. Fazer, produzir, cortar, né? Então, sempre terminando aí no infinitivo. Então, para eu iniciar a minha limonada, eu tenho que apanhar os limões, né? Eu tenho que ter os limões para fazer a limonada. Depois que eu apanhei os limões, o que eu vou fazer? Eu vou cortar. Ó, sempre no infinitivo, cortar os limões. E depois que eu cortei os limões, o que eu vou fazer? Então, eu cortei, agora eu vou espremer os limões na jarra. Olha que legal, né? Já tá ficando uma sequência lógica e fácil de entender. Depois eu... E aí vocês podem notar que todos os retângulos que ele colocou ali, todos são ações, né? Então, é apanhar os limões, cortar os limões, espremer os limões da jarra, né? Não tem nenhuma dúvida, né? Não tem nenhuma pergunta, nada. Apenas ações. Vou fazer o quê? Eu vou, depois de espremer, colocar água. Colocar água na jarra. Depois de colocar água, eu vou aqui, ó, continuando a setinha para dar a direção. Eu vou, retângulo, colocar açúcar. Açúcar, tá? Então eu estou seguindo a sequência. Então eu coloquei a água, agora eu vou colocar açúcar. E depois de colocar o açúcar, eu preciso agora, vamos usar aqui uma nova caixinha. Depois de colocar açúcar, vamos dizer que nós vamos mexer a limonada. Mexer a limonada. Então, por enquanto, nós já usamos 3 símbolos, né? Aliás, o de início, a seta e o retângulo. Agora aqui, depois que eu mexi a limonada, é onde eu posso fazer uma pergunta, por exemplo. Então, eu vou usar aqui uma decisão. O que eu fiz aqui? Então, o losango sempre utilizado para decisão, né? Alguma pergunta ou algo que eu preciso decidir para o fluxograma ir para um caminho ou para outro caminho, tá? Adocei a minha limonada, eu mexi a limonada. Eu nunca vou utilizar o losango e depois vou continuar somente em um caminho. O losango, ele sempre vai precisar de pelo menos 2 caminhos, tá? Mas o açúcar está ok? Sempre que eu for usar a caixinha, o losango, a decisão, ele tem que ter uma pergunta dentro, tá? Sempre tem que ter uma pergunta. Então eu tô perguntando aqui, depois que eu mexi, eu vou experimentar. O açúcar está ok? Se sim, aí tem uma saída por aqui, eu vou identificar que sim, então eu vou, no retângulo, servir a limonada. Servir a limonada. Tá, se sim, eu sirvo a limonada. E se não, o que eu vou fazer? Então eu vou aqui colocar uma opção para o não, senão eu vou colocar mais açúcar. Mais açúcar. E aí eu vou experimentar de novo e eu vou voltar aqui. Então eu vou colocar mais açúcar e vou perguntar: açúcar ok? Se não, eu vou colocar açúcar até ficar no meu gosto. E vou voltando aqui. A hora que ficar ok, eu vou servir a limonada. Então vocês podem notar que ali ele botou açúcar ok, e aí ele colocou 2 caminhos, sim ou não. Se sim, ele serve a limonada, se não, ele coloca mais açúcar e vai colocando, né? E vai testando, né? Essa hipótese aqui, né? Vai testando até o açúcar estar ok e ele poder sair para o sim, tá? E depois de servir a limonada, então, significa que eu terminei. Olha, aí ele vai usar a mesma figura do início, né? Que só se utiliza no início e no final. O meu processo. Então, aqui é o final. Então, veja que interessante, nós construímos um fluxograma usando ferramentas básicas, as simbologias básicas, e já vimos que dá para fazer de uma forma bem clara, de uma forma bem utilitária, um fluxograma de processo. E a sequência ficou, então, bem trabalhada para que a gente possa entender o processo. Vocês estão ouvindo barulho de cachorro berrando aí? Então, ou não?
Então, né? Sim, tá. Vou fechar a janela, peraí. É que é aqui embaixo do prédio, peraí. Deu. Para. Então tá. Então, pessoal, com o fluxograma a gente consegue fazer um fluxograma simples, né? Como esse aí, de a gente fazer uma limonada caseira, tá? Ou a gente pode usar para um fluxograma de processo, né? Por exemplo, de uma conferência de algo de qualidade do produto, uma conferência se um produto está conforme ou não está conforme, né? Então a gente pode utilizar o fluxograma para qualquer processo, seja dos mais simples até os mais complexos, tá? Então essa é uma ferramenta que apoia bastante a qualidade aí. A segunda ferramenta de apoio à qualidade que bastante se utiliza é o histograma, né? O histograma é basicamente um gráfico de barra, né, que a gente vê aí, e cada altura da barra, ela é proporcional com a frequência que a variável tem um determinado valor. Complicado, mas para explicar é mais fácil, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma variável, né, que é temperatura, e uma variável que é frequência. Frequência é o quê? Quantas vezes essas temperaturas que tem aqui embaixo apareceram, né, em algo que eu estou medindo. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente tem um forno que ele vai de 100 até aqui, que é 190 graus, tá? Eu quero saber, ao longo de uma semana, quantas vezes o forno esteve em 100 graus, em 110, em 120, em 130, até 190, tá? Então, aqui eu consigo colocar nesse gráfico que a 100 graus ele foi uma vez, que a 110 ele foi ali 4 vezes, que a 120 ele foi lá 5 vezes, e assim por diante. Então, o histograma, se a gente pegasse todos esses dados aqui e botasse numa tabela do Excel, por exemplo, tá? Ia ficar muito número espalhado. Então, o histograma serve para isso, para a gente organizar esses dados, né? Essa frequência com que os dados aparecem, conforme a gente necessita utilizar dele, né? Então, por exemplo, no setor de qualidade, eu quero saber quantas vezes uma peça veio por exemplo, uma peça foi refugada, né? Que a gente fala, uma peça de refugo, né? Daí eu posso saber por quantas peças tiveram refugo por ferramenta mal afiada, por descuido do operador, por um problema na máquina. Então eu consigo colocar tudo isso aqui, ó, nessas variáveis, né? E ver quantas vezes cada peça teve aquele problema, né? E a partir disso eu vou ver qual dos problemas está me trazendo mais problema, certo? Então é isso. A terceira ferramenta é o gráfico de Pareto, tá? É um gráfico de estilo pizza, né? Que o quê? Pareto foi um matemático, tá? Há muito, muito tempo atrás, tá? Muito, muito tempo atrás. Lá depois da Revolução Industrial, ele se dispôs, tá, a estudar problemas que tinham nas fábricas daquela época, né? Porque na Revolução Industrial foi começando, se abandonou basicamente o que era feito artesanalmente, né? E começou-se a usar máquinas a vapor para fazer os produtos, para fabricar os produtos, tá? E aí começaram, obviamente, a aparecer problemas, né? E aí Pareto fez um estudo em várias fábricas. E ele concluiu o que nos estudos dele, né? Que aproximadamente 80% dos problemas que apareciam eram causados por aproximadamente 20% das causas. O que isso nos traz, tá? Nos traz que se a gente souber 20% das causas dos problemas, a gente elimina 80% desses problemas. E isso é muito bom. Por quê? Porque eu vou atuar numa parcela baixa de problemas, de causas, né? Mas eu vou resolver uma parcela grande de problemas, né? Então, o Pareto traz isso, né? Então, tem todo um estudo matemático envolvido, né? Um pouco mais aprofundado. A outra ferramenta, essa sim, muito utilizada, é o 5W2H, né? Então, a ferramenta 5W2H... Oi, Mayara, tudo bom? Clarice, tudo bem? Boa tarde, não tinha te visto aí que tinha entrado. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Então, a ferramenta 5W2H, ela é mais uma ferramenta de planejamento. Ah, boa noite, aí já é bem noite, né? Aí já é bem escuro já tá bem escuro. Tá bem de noite aí já? Ou ainda não? Aí no nosso Nordeste.
Já? Aqui ainda tem sol. Tem bastante sol aí. Beleza, show de bola. Então, pessoal, a 5W2H tá de noite aí. Não, aqui ainda tem sol. Até só trocando de assunto, né? Eu fui para a Bahia tem uns 15, 20 dias, mais ou menos. E aí eu fui trabalhar lá no Senai lá. E aí eu saí, tipo, 6 da tarde, assim, tipo, esse horário agora. E eu saí, assim, de lá do Senai, eu olhei para fora, já tinha estrela no céu, lua. E aqui em Santa Catarina, escurece mais cedo, né? A gente só vai ter lua no céu, estrela, etc., lá pelas 7 e pouco da noite. Só que aqui também amanhece mais tarde. Lá eu lembro que eu acordei no hotel, era umas 5 da manhã, nossa, o sol já estava estralando na janela do quarto. Mas enfim, né? Diferenças de região de um país praticamente continental aí, né, pessoal? Então tá, vamos lá. 5W2H, então, ele é um instrumento de planejamento, né? Onde a gente tem ali um relatório separado por colunas, geralmente por colunas, porque a gente faz geralmente no Excel, né? E por que é 5W2H? Porque ela é uma ferramenta originária do inglês, né? Então, os 5W são what, que quer dizer o que, why, que quer dizer o porquê, o who, que quer dizer quem, o where, que quer dizer onde, e o when, que quer dizer quando. E os dois Hs é como, que é how, que é como, a tradução, e how much, que é quanto, né, em dinheiro. Então, essa ferramenta ela é muito utilizada para a gente fazer planejamento, né? E por quê? Porque se eu quero fazer um planejamento, eu resolver algo, eu consigo com ela muito rápido. Porque quando eu termino de responder essas 7 perguntas, eu consigo já elaborar um plano, já sair com o meu plano de ação para resolver aquele problema, tá? Trouxe um vídeo aqui, eu vou, obviamente, falando durante o vídeo para a gente ver um exemplo prático aí de 5W. Oi, gente, seja bem-vindo ao canal do 3Ns. Eu sou o Tom Trindade. Estamos aqui para aprender mais uma ferramenta da qualidade de gestão. Dessa vez o 5W2H, uma ferramenta para auxiliar a fazer plano de ações depois que eu encontro a causa raiz de um problema. Então é muito importante você que está chegando agora se inscrever aqui no canal. E se você quer aprender, fica aí com a gente. Utilizar essa ferramenta. Na aula anterior, nós falamos sobre os 5 porquês e lá nós descobrimos uma causa raiz de um problema. Você vai lembrar, se você não lembra, é importante você olhar o nosso vídeo anterior, que nós chegamos no problema de calculou a meta errado. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o 5W2H. Então ele tem um problema ali para resolver, tá? E ele precisa fazer um plano de ação para resolver essa causa, né? Que é calcular a meta errado, né? Então ele vai utilizar do 5W2H para poder resolver esse problema. Então, por exemplo, vocês estão trabalhando lá no setor de qualidade da fábrica e vocês têm um problema. Muitas peças estão voltando com problema. Então vocês vão utilizar o 5W2H para resolver isso. Prestem bastante atenção que depois a gente vai fazer um exercício disso. Essa ferramenta para criar um plano de ação para resolver a causa raiz que nós encontramos na aula anterior. Mas primeiro, o que é o 5W2H, né? Então ela vem da inicial, né, de 5 palavrinhas que começam com W no inglês e 2 que começam com H, sendo elas what, de o que, why, de porquê, where, de onde, when, de quando, who, de quem, how, de como e how much, de quanto custa. Então, usando essa estrutura, nós conseguimos montar um plano de ação com as principais características e necessidades para que o problema seja corrigido. Então, por isso que a ferramenta 5W2H é uma ferramenta de planejamento, porque a partir daqui a gente já sai com um plano de ação, né? Então, a gente não precisa ficar planejando, a gente usa essa ferramenta rapidinho, já sai com o plano de ação pronto. Para corrigir o problema de calculou a meta errado, nós vamos perguntar: o que eu vou fazer para corrigir o problema de calculou a meta errado? Nós vamos então fazer o quê? Implantar controle de estoque, um sistema. Então foi o primeiro W. Agora eu vou perguntar: por que eu vou implantar um controle de estoque? Para ter... Então, a partir do momento que ele consegue observar o problema, ele consegue resolver com essa ferramenta. Controle dinâmico.
Então, para evitar que o controle seja feito manualmente, planilhinha, nós vamos implantar um sistema para controlar o problema de estoque. Onde eu vou implantar o controle de estoques? Eu vou implantar no almoxarifado, porque é onde fica o controle da minha matéria-prima. Quando eu vou implantar o controle de estoque? Aqui é importante colocar uma data. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, até 15/1/2021. Este é o prazo para o sistema estar implementado. Quem é o responsável por implantar o controle de estoque? Eu preciso dar um nome, eu preciso dizer, de fato, quem é a pessoa que vai... Sim, exatamente, Lavoisier. O 5W2H também é uma ferramenta muito utilizada para que a gente consiga criar esse ciclo PDCA. Perfeito. Obrigado pelo exemplo. Implementar isso. Vamos colocar aqui que é o Pedro, que é o gerente do almoxarifado. Tá ficando claro a ferramenta até aqui? Importante você deixar o seu like aqui para a gente saber que você está entendendo como funciona a ferramenta. Vamos lá, então já preenchemos o 5W. Vamos ver como é que foi? O que? Então eu vou implantar um controle de estoques para resolver o problema que ele calculou errado a meta. Por que eu vou implantar? Para ter um controle dinâmico do estoque. Onde eu vou implantar isso? No almoxarifado, é onde eu tenho controle de estoques. Qual é o prazo? Até quando? Até 15 de janeiro de 2021, por exemplo. Quem é o responsável por isso? É o Pedro, gerente do almoxarifado. Agora a pergunta é, como eu vou implantar esse controle de estoques? Por exemplo, através de um software de terceiros. Vou contratar uma empresa que vai vir e instalar o software para mim. E agora, how much? Quanto custa esse processo todo? Vamos colocar um valor aqui fictício, por exemplo, R$ 5.000. Então, o que aconteceu aqui? Nós montamos um plano de ação para resolver um problema raiz que nós encontramos. Então, pessoal, vocês podem perceber que com o 5W2H ele sai, né, com o plano de ação pronto, né? Por quê? Ó, o que ele precisa fazer, né? Ele já falou aqui, ó. O que é o primeiro W? Implantar um controle de estoque, né? Então, ele já sabe o que ele precisa fazer. Por que ele precisa fazer isso? Para ter controle dinâmico. Então, ele já tem a justificativa para fazer essa ação. Aonde vai ser feito? No almoxarifado. Então, ele já sabe aonde isso vai acontecer. Quando vai acontecer? Até 15 de janeiro. Então, ele já sabe a data. Quem é que vai tocar, né? Então, o Pedro, que é o gerente de almoxarifado, fechou. Como é que vai ser feito? Através de um software de terceiro. Então, eles vão comprar um software. E quanto vai custar? 5.000. Então, ele tem um plano de ação prontinho para sair dali e executar esse plano de ação, né? Então, o 5W2H é essa ferramenta muito facilitadora, né, de planejamento, beleza? E Oi, gente, agora, né, obviamente, vocês vão fazer uma atividade sobre o 5W2H. Então, a gente tem aqui, ó, a ferramenta 5W2H é uma metodologia eficaz para análise e planejamento de ações em diversos contextos, incluindo o setor de qualidade de uma fábrica. Qual é o problema? A gente tem uma alta taxa de rejeição de produtos na inspeção final, tá? E aí eu vou querer que vocês façam o 5W2H. Tem 5, 3, 4, 5 isso. 5W2H para resolver, para criar um plano de ação, né? Para sair daqui resolvendo esse problema, tá bem? Eu vou dar para vocês, eu vou até botar aqui embaixo, peraí. Vou dar 30 minutos para vocês fazerem. Tá? Então, vou dar 30 minutos. Agora são... Deixa eu ver que horas são. 15 para as 7. Vai até as 7h15 para vocês fazerem esse carinha aqui, beleza? Conforme vocês vão fazendo, podem colocar a resposta aí no chat, beleza? Vou fechar meu microfone para não atrapalhar vocês. Caso vocês tenham dúvida, só mandar aí no chat para mim, beleza? Então, daqui a pouco a gente vai resolver aí. Quanto ao quando, né, a data, o who, que é quem, e o quanto custará, vocês podem inventar, tá? Da cabeça de vocês. Agora o resto, daí vocês têm que preencher de acordo com o problema que vocês têm aqui. Beleza? Até daqui a pouco.
Pessoal, vou ali pegar uma aguinha e já volto, tá?
Pessoal, mais 15 minutinhos aí para vocês terminarem, tá? Conforme vocês forem terminando, pode colocar a resposta aí no chat, tá?
Pessoal, 10 minutinhos aí para terminar, tá? Lembrando aí, quando terminarem, coloquem a resposta no chat aí.
5 minutinhos, tá, pessoal? Eu vi que o Lavoisier colocou ali, tá? Se alguém mais for colocar, 5 minutinhos aí. Tá, pessoal? Ó, o Gessé também botou a resposta, né? Então vamos ver as duas respostas que tivemos, a do Lavoisier e a do Gessé. Eu vi que o Lavoisier foi por um lado, né? O Gessé eu não vi. Tá? O Gessé foi pelo mesmo lado do Lavoisier. Depois eu vou explicar essa diferença, tá? Então, Lavoisier botou o quê? Alta taxa de rejeição de produtos na inspeção final. Por quê? Defeitos de fabricação. Onde? Seção na linha de produção. O que já tinha botado, né? Quando? Nos últimos 6 meses, no período da TART. Show de bola. O GCE botou o quê? Alta taxa de rejeição de produtos na inspeção final. Por quê? Má qualidade da matéria-prima causando defeito no produto final. Onde? Linha de produção e revisão. Quando? No último trimestre, com maior recorrência no turno da noite. Quem deverá fazer? Operadores de linha de produção, equipe de manutenção e de revisão.
Como será feito? Inconsistência na qualidade de matéria-prima e erros no procedimento de produção e revisão. Será feito um processo de reciclagem dos operadores em cima disso. Show de bola. As duas respostas estão certas, tá? Tem um outro caminho também que vocês podem ir, que é o caminho do tipo, o meu problema é esse, o que eu preciso resolver? Então, eu sei que o meu problema é uma alta taxa de rejeição dos produtos na inspeção final, e eu preciso dar treinamento, né, para os meus operadores de máquina, né? Então, daí aqui eu botaria, né, o quê? Treinamento para os meus operadores de máquina. Por quê? Porque existe uma alta taxa de rejeição dos produtos na linha de produção. Onde? Na linha de produção. Quando? No último trimestre, vai. Quem deverá fazer? O Sérgio lá da produção. Como será feito? Aulas com operadores, com professores de operação de máquina. E quanto custará? E eu boto o preço. Clarice também botou, ó. O que? Alta taxa de rejeição de produtos na inspeção final. Por quê? Aumento de erros na fabricação de produto. Onde? Na Fribon, sorvetes e picolés. Quando? Em um mês. Quem que vai fazer? Equipe de qualidade. Como vai fazer? Realizando inspeções e verificando onde está começando o problema e quanto vai custar R$ 2.000. Show de bola também. As 3 respostas estão perfeitas, tá bom? E aí, pessoal, com essa aplicação dessa ferramenta 5W2H, a gente vai concluir que ela nos permite uma abordagem bem estruturada e bem clara para a gente resolver os problemas e implementar melhorias ali no setor de qualidade. Então, quando a gente segue os passos do 5W2H, a fábrica pode ter uma redução significativa de taxa de rejeição de produtos, pode melhorar a sua eficiência e reduzir os custos. Alguém ficou com alguma dúvida do 5W2H? Não? Então agora a gente vai fazer um intervalinho de 10 minutinhos, tá? Então 19, 18, agora a gente volta 19 e 28 para falar do 5S e encerrá-lo, tá bem? Até daqui a pouco.
tá, pessoal? Voltando do intervalo agora, nós vamos falar do 5S, né? Uma ferramenta muito importante aí de apoio à qualidade. E quando a gente trata de organização de espaço de trabalho, talvez seja a ferramenta mais utilizada, né? Tem muitas empresas aí que separam, às vezes, uma manhã ou uma tarde, para fazer um 5S. Ali no setor a gente vai descobrir o que é. Então, o 5S, também conhecido por 5 sensos, né? Eles vão se referir a um conceito, né? A vários conceitos, na verdade, 5 conceitos, que são capazes de modificar e simplificar o ambiente de trabalho da empresa para que a gente consiga reduzir o desperdício e melhorar a qualidade da produtividade e da segurança nas empresas. E aí, pessoal, esses 5 S's, né, são de 5 palavras que derivam do japonês, né? Então, ela é uma ferramenta, tá? Como vocês são da área da qualidade, né? Então vocês sabem que muitas ferramentas de qualidade foram criadas no Japão e essa foi uma delas, né? Então a gente tem o Seiri, o Seiton, o Seiso, o Seiketsu e o Shizuki, né? Que são os 5 sensos, né? O senso de utilização, de organização, de limpeza, de normatização e de disciplina. O primeiro termo é o Seiri. É um termo que refere ao conceito de utilização, seleção, descarte e arrumação. Então, o Seiri significa a gente deixar no nosso ambiente de trabalho, na nossa bancada, apenas o que é extremamente necessário. Então, a gente vai identificar e selecionar tudo que é importante para aquele momento, para o que a gente está fazendo, ou para aquele dia, para o que a gente vai fazer, ou trabalho para aquela semana, tá? E o que não for usado naquele dia, naquela semana, né? O que a gente faz? A gente dá outro destino, tira dali do ambiente de trabalho, tá? O que foi escolhido, né, para ser utilizado naquele dia ou naquela semana, a gente vai agrupar por ordem de importância e o objetivo disso é a gente eliminar tarefas desnecessárias. Quem é que já não trabalhou numa bancada onde estava bem bagunçado e aí demorou mais para fazer algo porque estava bagunçado, né? Então o Seiri é o primeiro senso e vem para ajudar nisso, né? Muito importante falar que o 5S, né, são 5 S's, né? E cada S só pode ser executado depois do S anterior ter sido feito. Então a gente começa pelo Seiri e o segundo só pode ser executado se a gente fizer esse primeiro e tiver totalmente realizado. O segundo é o Seiton, né? O Seiton significa a gente colocar cada objeto, né, em um único e exclusivo lugar. Então remete a essa ideia de organização, de ordenação e de sistematização. Os materiais que a gente separou, eles têm que ser dispostos adequadamente, né? Por exemplo, agrupando por cor ou por característica, ou por ordem de trabalho. Por exemplo, se a gente tem várias ferramentas, a gente vai agrupar por ordem, né? Para que a gente utilize ali conforme uma sequência, tá? Quando esse primeiro senso, né, que foi o Seiri, já foi incorporado, o próximo passo é a gente pegar e fazer o segundo, que é o Seiton, né? Que é organizar, né, todo esse material, né? Deixar o ambiente ali bem de maneira funcional, o ambiente físico mais organizado, né? Isso vai facilitar o fluxo tanto de trabalho, quanto de recurso, quanto de informação, tá? Então é muito importante o segundo S. Implantado o segundo S, a gente vai para o terceiro S, que é o Seiso. O terceiro S, né, é o senso de limpeza. Então, a gente manter o ambiente de trabalho limpo, eliminando sujeira, e isso vai proporcionar um local de trabalho muito mais agradável, com muito mais qualidade de vida para todos, tá? Nesse caso, cada um vai ficar responsável por limpar o seu próprio espaço de trabalho e manter ele assim, né? Então, a gente vai mantendo ele assim, tendo essa consciência que é vantagem a gente não sujar o ambiente de trabalho. O quarto senso é o Seiketsu, que é o senso que zela pela higiene, asseio, saúde e integridade. Esse só pode ser alcançado quando a gente implementar os 3 primeiros. Então, a organização, né, ela vai depender, a empresa, no caso, da implantação de um padrão de limpeza que seja praticado de maneira contínua. Então, não adianta a gente fazer uma vez e não fazer mais. Isso tem que ser contínuo, tá? E toda a atenção tem que ser voltada para a nossa própria saúde, seja saúde física, mental ou emocional. E o objetivo desses 5 sensos, né, é fazer com que as tarefas sejam cumpridas de uma maneira rotineira, tá?
tanto de ordenação, né, do primeiro ao quarto censo, da mesma forma que os outros censos. Então, todos os censos têm que serem feitos de maneira rotineira, para não voltar aquele ambiente de bagunça, ambiente de sujeira. E o último censo é o censo que se chama Shitsuki, né? Que ele é o censo de autodisciplina, educação, e ele serve para a gente manter ordem e comprometimento. Esse é um censo que vai servir para manutenção dos demais censos, dos outros 4 censos, né? Por quê? O Shitsuki, ele busca corrigir o comportamento impróprio das pessoas, e a promessa dele é que componha uma nova fase, né, com as atitudes e adaptação das pessoas que trabalham naquele ambiente de trabalho. Então, todos na empresa têm que estar envolvidos com os 5S e se comprometer com os padrões, com as normas e procedimentos. Então, pessoal, o Shitsuki significa a gente ser responsável pela nossa vida e pela qualidade do nosso trabalho. Então, essa melhora, essa busca pela melhora tem que ser contínua quando a gente cumpre os padrões exigidos quanto à norma, ética e tudo que a empresa estabelecer, tá? Então, o programa 5S acaba sendo muito mais do que uma ferramenta. Ele acaba sendo uma proposta de reeducação e recuperação de várias práticas e valores que ao longo do tempo vão sendo esquecidos, né? Então, esse programa é muito utilizado por empresas que buscam a qualidade total, porém, para a gente poder utilizar esse programa 5S, é necessário que a gente tenha uma metodologia para implementar ele, né? Não pode ser feito de qualquer jeito, e todos os envolvidos estejam comprometidos. Então, eu trouxe um vídeo aqui de uma oficina mecânica. Então, a gente tem aqui vários equipamentos mecânicos, né? A gente tem um torno, a gente tem aqui um compressor, a gente tem aqui como é que chama isso aqui? Me fugiu a palavra. Um tonel de óleo, né? Então, um monte de ferramenta espalhada, tudo. E a gente vai ver como é que funciona o 5S que foi feito nessa oficina aqui. Oficina de serralheria, né? Eles vão fazer um 5S. Vocês podem ver que está bem bagunçado, né? Bem sujo, né? Então eles vão fazer isso aqui. A primeira parte, né? Essa parte de a gente selecionar apenas o que vai ser utilizado, né? E dar destino ao que não vai utilizar. You and I buy star maps and drive my car around Los Angeles. You and I buy star maps and ding dong ditch a televangelist. It's only been a week, but I know that you are. E aí, concomitantemente, né, os outros censos também vão sendo incorporados, né, de limpeza, organização, né? Então a gente vai vendo aqui no vídeo. Não está escrito, né? Limpar. You are a radar detector. I drive 1,000 miles an hour. I won't go on and on. But you are always looking out for me. You and I go shopping and find exactly what Já começaram a organizar também, ó. Vocês podem ver que já tem looking for. ó. Já está sendo organizado, lá as caixinhas também, né? You and I go shopping and fall asleep inside a mattress store. Yeah. We cruise the neighborhood, but it's not supposed to feel this good. You are a radar detector. Drive 1,000 miles an hour. Estão dando até uma pintura nas bancadas, né? Então isso também é aquela questão do asseio, a gente ter cuidado com as coisas, né? A gente ter um ambiente melhor para trabalhar também. I won't go on and on. You are always looking out for me. You and I go shopping and find exactly what we're looking for.
detector. Vocês podem ver também, né? Lógico que tá longe de acabar ainda, né? Mas com pouca arrumação que eles já fizeram, já dá um outro ambiente também para a oficina de serralheria, né? I drive 1,000 miles an hour. I won't go on and on. But you are always looking out for me. You and I go shopping and find exactly what we're looking for. You and I go shopping and fall asleep inside a mattress store. Yeah. We cruise the neighborhood. Ó, colocando etiqueta para dizer o que tem cada dentro desse espaço aqui, né? But it's not supposed to feel this good. You are a radar detector. I drive 1,000 miles an hour. I won't go on and on. But you are always looking out for me. You and I go shopping and find exactly what we're looking for. You and I go shopping and fall asleep inside a mattress store. Yeah. We cruise the neighborhood, but it's not supposed to feel this good. You are. Então, outra coisa também, eles estão demarcando os espaços aonde fica cada local de trabalho, cada equipamento, tudo isso. Isso também deixa o local bem legal para A trabalhar. radar detector. I drive 1,000 miles an hour. I won't go on and on. But you are always looking out for me. You and I go shopping and find exactly what we're looking for. You and I go shopping and fall asleep inside a mattress store. Yeah. We cruise the neighborhood, but it's not supposed to feel this good. You are a radar detector. I drive 1,000 miles an hour. I won't go on and on. But you are always looking out for me. You and I go shopping and find exactly what we're looking for. You and I go shopping and fall asleep inside a mattress store. Yeah. We cruise the neighborhood, but it's not supposed to feel this good. You are a radar detector. I drive 1,000 miles an hour. I won't go on and on. You are always looking out for me because you are a radar detector. 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 I drive 1,000 miles an hour and I won't go on and on and on and you are always looking out for me. Então, pessoal, ó, como a gente pode ver aqui no antes e depois, né? Fica bem claro como o 5S nos auxilia nessas tarefas, né? Nessas operações, né? Então, ó, como é que era antes e como é que ficou, né?
Então a gente consegue perceber bem claramente, né? Ó, como era antes e como é que ficou bem mais organizado, melhor para trabalhar, né? Então, então, assim, pessoal, o 5S ele tem esse objetivo, né? Esse objetivo de trazer um lugar de trabalho melhor, né? Onde todos consigam ter ali uma tranquilidade para trabalhar, onde as coisas estejam organizadas e estejam na mão somente o que a gente vai precisar realmente para trabalhar, tá bom? Se eles conseguirem manter, o 5S foi muito bem implementado, beleza? Pessoal, alguma pergunta sobre o 5S? Não? Então, pessoal, só um último aviso para vocês, tá? Semana que vem, na quarta-feira, é feriado. Então, não teremos webconferência. O que vai acontecer? Eu vou acabando a aula aqui, eu já vou gravar a aula da semana que vem e já vou postar lá no Moodle para vocês, tá bom? Então, gostou do vídeo, Lavoisier? Legal? É um vídeo bem legal, eu uso bastante ele, porque ele é um vídeo que exemplifica bem, né? A gente consegue ver bem tudo que foi feito, como é que é feito, então, bem legal. Então, pessoal, semana que vem a gente não vai ter web, tá? Então a gente vai se encontrar. Essa unidade curricular nas webs ela se encerra hoje, né? Então hoje foi a última aula ao vivo. Semana que vem não tem, quarta-feira é feriado. E a gente vai se encontrar na próxima. Dia 20 é feriado, dia 27 de novembro, para uma nova unidade curricular, que é Sistema de Gestão Integrado, que é a última unidade curricular. Tá bem? Então, pessoal, um forte abraço a todos, um bom restinho de semana. Aproveitem bem o feriado de sexta-feira e até daqui 15 dias. Valeu? Tchau, tchau, pessoal. Vamos com Deus. Boa noite.